Fala pessoal, aqui é a Feira. Eu vim fazer o pós-jogo de Cruzeiro 0, CRB 0 pela Copa do Brasil. Pela minha cara dá pra ver que, obviamente, não gostei do resultado, não gostei do desempenho. E vou comentar aqui nesse vídeo com vocês. Queria pedir, inicialmente, quem puder já se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo e dar o like para fortalecer aqui o meu trabalho. Vou ficar bem feliz. Quer dizer, feliz tá bem difícil, né? Mas eu vou ficar muito agradecida. Galera, então vamos falar aí desse jogo, né? Bom, o Cruzeiro entrou em campo com algumas alterações, né? Não foi o time exatamente considerado titular do Cruzeiro. A gente teve, por exemplo, o Jonathan Jesus no lugar do Vidalba, a gente teve o Eduardo no lugar do Lucas Silva, o Gabigol no lugar do Matheus Pereira. Mas ainda assim é um time teoricamente forte, né? Não são peças ruins. Mas o Cruzeiro ainda assim não conseguiu desempenhar tão bem a ponto de conseguir o resultado que a torcida tanto queria, que era a vitória, né, pessoal? O primeiro jogo foi no nosso mando e agora o jogo de volta vai ser lá em Maceió. E assim, a gente sabe como é difícil jogar, né, contra o CRB lá na Lagoas, então gera uma certa preocupação, né? A gente era favorito aqui no Mineirão e lá eles vão ter mais familiaridade com, enfim, estádio, gramado, a torcida cantando a favor, apoiando a favor. Então, assim, a gente sabe que vira um caldeirão, é complicado. Bom, o Cruzeiro, ele teve volume de jogo. A gente teve mais posse de bola, a gente teve mais finalização, só que isso não adianta nada se você não consegue converter em gols, né? O placar é o mais importante e o Cruzeiro não conseguiu. Deu para perceber que era o objetivo do CRB segurar o empate, porque o empate para eles de fato é um resultado muito bom que eles levam para casa. E como eu falei, em casa eles vão ter essa vantagem de jogar ali no seu mando e assim, dá para ver que eles saíram satisfeitos com o resultado, tanto a torcida que marcou presença no Mineirão, quanto o próprio time mesmo. Ali no segundo tempo, a gente viu que eles realmente estacionaram um ônibus ali na área e dificultou muito o trabalho do Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro, né, ele tá tendo muita dificuldade de jogar contra time fechado. A gente teve alguns episódios já em outras partidas. E tem mais facilidade para jogar contra times que avançam mais, times mais verticais, mais ousados. Como, por exemplo, a gente conseguiu a vitória contra Palmeiras, Flamengo, enfim. Então, assim, eu confesso que eu já esperava que não seria goleada, por mais que eu queria muito, dentro do meu coração, vamos dizer assim, de torcedora, passional, mas eu sabia que não seria um jogo fácil, porque o CRB, ele ia propor esse estilo de jogo mais defensivo, mais reativo, e o Cruzeiro, ele tem dificuldade de quebrar essa barreira. A gente viu isso muito claramente no jogo de hoje. E, assim, eu fiquei preocupada com, mais uma vez, a quantidade de erros do Cruzeiro, de tomada de decisão, de passe mesmo, de domínio de bola, de cruzamentos laterais hoje, assim, eu não gostei muito da partida dos laterais. Achei que deram muito espaço defensivamente, erraram muito nos cruzamentos ali para poder ajudar no apoio. Então, eu fiquei bem frustrada, assim, assistindo o jogo. Eu estava no estádio e foi uma sensação muito de frustração. Eu acho que os outros torcedores do Cruzeiro também se sentiram da mesma forma, tanto que o time foi vaiado hoje no final da partida, o que não aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Ceará. A gente perde do Ceará no Mineirão e o time sai aplaudido. E hoje o time saiu vaiado, assim, a torcida realmente ficou sem paciência, porque foi criada uma expectativa de hoje a gente conseguir uma vitória, porque o CRB é um time de Série B, é um time que não está, inclusive, bem colocado na Série B, é um time que está oscilando bastante por lá, é um time instável. Então, o Cruzeiro era muito favorito nesse jogo, por mais que a gente vinha de 2 jogos sem vencer, tá sofrendo aí uma oscilação, mas ainda assim tem um elenco mais forte, um time mais forte, e jogando assim, em frente à sua torcida, era o time favorito. Então gerou uma chateação muito grande se a gente não conseguir nem fazer um gol, né? A
Chegou inclusive a ser marcado um pênalti ali no lance do Fagner, que não foi absolutamente nada, então foi corretamente aí anulado esse pênalti. Agora teve um lance que do estádio a gente teve a impressão que poderia ter sido pênalti no Caio Jorge. Eu não revi todos os lances ainda, confesso que eu ai, não quero rever os lances do jogo de hoje, mas talvez eu faça isso mais tarde para depois ter mais clareza do jogo. Mas assim, pode ser que tenha tido um pênalti para o Cruzeiro mesmo, mas não quero colocar a culpa do resultado na arbitragem, acho que foi mais demérito do Cruzeiro. Apesar que assim, não dá para não mencionar a arbitragem no jogo de hoje. De fato, foi uma arbitragem muito ruim, né, muito insegura. Na verdade, eu achei a árbitra bem perdida no jogo de hoje. E eu acho que atrapalhou algumas vezes, assim, no andamento do jogo, algumas questões de vantagem e tudo mais que ela não dava, e alguma falta de critério também, em relação a cartão, mas repito, assim, eu não acho que dá para colocar a culpa na arbitragem do empate, assim, eu acho que o Cruzeiro realmente não conseguiu ser efetivo nas chances que criou. Claro, o goleiro fez uma boa partida, o goleiro Matheus do CRB, mas assim, por mais que ele tenha feito algumas boas defesas, eu não acho que todas as defesas que ele fez foram super difíceis e que as finalizações foram super perfeitas do Cruzeiro, a gente deu um azar, né? Eu não acho que dá para colocar o Cruzeiro muito numa posição de coitado nessa partida, não. Acho que a gente teve grande demérito pela falta ali de criatividade. Eu achei que melhorou um pouco a entrada do Matheus Pereira, mas ainda assim, a gente não tem ali pontas que tenha essa capacidade de infiltrar numa defesa bem postada, de tentar alguma coisa diferente. Fica muito naquele chuveirinho, jogadas manjadas ali que os outros times já estão entendendo bem aí, né? Já entenderam o ponto fraco do Cruzeiro, que é quando jogam com a defesa bem fechadinha, a gente não tem peças para conseguir, de fato, fazer alguma coisa muito diferente. E, assim, a gente vê que o time tá desgastado, alguns jogadores realmente estão. A gente consegue enxergar um desgaste além do normal, mas assim, eu não entendo muito assim o critério do Jardim para qual jogador ele vai poupar, qual jogador ele vai colocar, mesmo que cansado. É, porque né, ele fala que o elenco está desgastado, e eu acredito nisso, eu consigo ver em algumas peças, mas ele substitui algumas peças muito pontuais e ele não tá rodando bastante o elenco. Então tem algumas peças ali no banco do Cruzeiro que não são usadas há muitas partidas. E eu tenho certeza que essas peças não estão desgastadas fisicamente. Então, se assim, ele já está enxergando que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entregar, né? Alguns atletas que não estão conseguindo performar tão bem por uma questão de desgaste, então tira realmente essas peças e coloca outras diferentes. E eu entendo que ele quer colocar sempre os melhores jogadores que têm mais qualidade, eu acho que faz sentido. Mas se o cara chegou numa fase tão ruim que não está entregando, tem outras peças diferentes. E a gente vê que ele está sempre fazendo as mesmas substituições. E, assim, eu sou muito fã do Leonardo Jardim, já falei aqui sobre a questão do trabalho dele no Mônaco, que eu acompanhei. Mas eu acho que nesse ponto ele poderia estar usando mais peças diferentes do elenco. Não como se a gente tivesse muitas peças boas também, né? Não é como se ele estivesse deixando um Messi no banco, enfim, um Cristiano Ronaldo no banco. Não tá. São peças ali medianas. Mas se as que estão entrando todo jogo não estão conseguindo fazer alguma coisa diferente, não estão conseguindo trazer o resultado, então gira mais, coloca essas outras peças, sabe? Eu acho que isso talvez esteja me incomodando um pouquinho, essa questão também de ele estar morrendo sempre com substituições. Porque se a gente tem um discurso que eu acho que é super válido, que o elenco está desgastado fisicamente, então você não pode morrer com substituição. Você tem que usar todas para você evitar que tenha um desgaste ainda maior desses jogadores. Pelo menos essa é a minha visão, assim, também.
Posso estar errada, mas eu acho que se você tem um time cansado, você precisa usar sim substituições, mesmo que não sejam jogadores tão brilhantes no banco. Mas talvez um cara mais cansado, ele vai ter ali um fôlego a mais, vai correr um pouco mais, talvez tenha uma visão diferente, consiga contribuir naquela partida em específico, ainda mais num jogo contra um adversário como o CRB, que não estou aqui para desmerecer o CRB, eu sei que os caras estão fazendo o trabalho deles, estão se dedicando, devem ter treinado bastante, se preparado para a partida, deu para perceber que se prepararam. Mas ainda assim, o CRB é um time montado para disputar a Série B. Então, mesmo os jogadores do banco, que a gente não é tão fã, eles têm condição, sim, plena de jogar contra o CRB. Talvez eles não consigam fazer uma diferença contra os times da Série A. Mas contra um time de Série B, aquele jogador que a gente não é tão fã, cara, ele consegue sim jogar. E ele tá mais descansado que os outros. Então, assim, tem o discurso de rodar o elenco? Eu acho que é justo, eu acho que é necessário. Mas vamos rodar mais, então. Vamos dar, então, vigor para esse time. A gente viu o Fagner, ele sentiu ali no final do jogo, e ele ficou um tempão agachado, sentindo, né? Enfim, a gente não viu muito movimento de troca tão rápida, né? E já é uma característica do Jardim, nos últimos jogos ele também morre com substituição, algumas ele demora muito a fazer. Então, eu acho que isso confronta um pouco o discurso do desgaste. Mas, enfim, óbvio que eu fiquei muito chateada com esse jogo, assim, porque era muito importante o resultado. Agora eu consegui fora de casa, vai ser bem mais tenso. Mas a gente tem que tentar não trazer um discurso de terra arrasada e de que acabou o campeonato, acabou a Copa do Brasil, acabou o brasileiro. Não, a gente tem condição de recuperar, mas eu acho que é muito importante a gente bater na tecla, né, mais uma vez, das contratações. O Cruzeiro precisa de um fôlego novo, de peças de qualidade para poder agregar e fazer uma diferença. E digo mais, aumentar o nível, né? Eu tô sempre falando aqui dos pontas, que eu acho que é o principal problema do Cruzeiro. Problema que eu digo assim, de reposição. Assim, eu acho que teve uma decaída do elenco de maneira geral, mas se eu vou pegar o elenco no auge, eu diria que o lugar que precisa de mais mudança e de realmente uma contratação seria os pontas, né? Um jogador, como eu falei, para ter mais criatividade, para ter mais qualidade, para poder infiltrar a defesa adversária em jogos como esse, né? Então, fico curiosa para ver quando chegarão essas contratações, quem serão. Eu sei que o Cruzeiro está tentando ter calma para poder fazer contratações certeiras e também eu sei que o mercado ele está muito inflacionado, então assim tá difícil de achar jogadores de qualidade que estejam com um preço que esteja dentro do que o Cruzeiro planeja pagar. Mas assim, né, a gente fica vendo os outros clubes contratando e tal, então bate aquela ansiedade que é normal de torcedor. Eu entendo o lado do clube, mas eu também entendo e sinto como torcedor essa ansiedade pelas novas peças de chegarem, né? Porque passou aí a primeira fase, quer dizer, o primeiro jogo da Copa do Brasil aí, das oitavas, e a gente não conseguiu o resultado exatamente por causa dessa ineficiência do ataque aí que foi hoje. E aí gera essa frustração. Vamos ver como vai ser essa janela de contratações. Serão no máximo 3 peças, pelo que vem falando, né? E se vierem 3 peças muito boas, eu acho que resolve boa parte do problema, né? Então é confiar que o trabalho vai ser bem feito nesse sentido. E então, assim, é isso. O Cruzeiro completa agora uma sequência de 3 jogos sem vencer. Eu acho que é um pouco preocupante, mas não é o fim do mundo. Eu tô tentando me prender nesse discurso e pensar, cara, o próximo jogo vai ser melhor. Só que eu lembro que o próximo jogo vai ser contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e aí bate uma certa preocupação, porque né, se o time teve uma dificuldade absurda para jogar contra um CRB, vai conseguir o resultado contra o Botafogo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu lembro que o Botafogo talvez tenha características que o Cruzeiro saiba jogar melhor contra, saiba explorar melhor alguns espaços que o Botafogo vai oferecer quando ele estiver atacando. É um time que eu acredito que dentro do seu mando ele vai para cima do Cruzeiro e aí ele vai oferecer espaços para o Cruzeiro
ter esse jogo vertical que o Leonardo Jardim gosta tanto. Eu espero de transições rápidas e eficientes para a gente conseguir marcar um gol. Então, ao mesmo tempo que eu fico preocupada sobre esse jogo contra o Botafogo, tendo em vista a dificuldade que foi contra o CRB, eu vejo alguma esperança ali pelo fato de Botafogo e CRB terem características tão diferentes, né? Mas, enfim, cabeça erguida, vamos continuar apoiando o time e tendo fé que as coisas vão mudar, mas eu acho que óbvio, também tem que ter as cobranças aí pela questão das contratações, entender o que está acontecendo com o time que caiu tanto de produção. Eu entendo que tem questão do desgaste, mas eu acho que tem algo mais ainda. Que eu sinto que o time está errando muito mais do que o normal e está ficando muito afobado, ansioso, nervoso, e aí isso tudo prejudica, né? Teve uma questão que foi mencionada no último jogo de virose e tal, que poderia estar alguns jogadores jogando com virose e tudo isso influencia. Não sei se isso ainda persiste, se isso é uma questão, mas a gente fica preocupado de ver o Cruzeiro numa sequência tão ruim contra times que, teoricamente, a gente teria condição de ganhar, já que a gente ganhou de times mais fortes do que eles, né? Será que o Brasil já entendeu o estilo de jogo do Cruzeiro e já ficou mais fácil de jogar contra? O que será que aconteceu? Mas é isso aí. Próximo jogo contra o Botafogo, torcer para essa maré virar a nosso favor. E para o Cruzeiro contratar logo, né? Que a gente está bastante ansioso. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se tiverem gostado do vídeo, deixa o like. Se quiser comentar a sua opinião sobre o jogo aí, sempre mantendo respeito aí nos comentários. Não tem nenhum problema discordar de mim, mas sempre vamos manter aí o respeito nos comentários. E a gente pode também conversar sobre aí o que vocês acham. E é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. E tchauzinho.